Oi, oi, ótima tarde para você que está chegando com a gente agora para o Band Placar, em um oferecimento BandBet com as principais novidades e destaques para esta quarta-feira na Copa do Brasil, partidas decisivas já das oitavas de final. Bernardo Ramos, a gente começa falando por aqui em Band Placar de Corinthians e Palmeiras. É derby, primeiro jogo em Itaquera. Esses clubes vão se encontrar novamente em uma fase decisiva. Decidiram o Paulistão com o título do Corinthians. No nosso programa anterior, a gente começou falando do Corinthians. Agora a gente muda, vamos iniciar pelo Palmeiras e depois a gente fala também da equipe do técnico Dorival Júnior. Do lado palmeirense, Abel Ferreira tem uma dúvida no ataque porque o Felipe Anderson não está disponível. Se machucou no jogo contra o Fluminense, inclusive. Sim, e aí pode ser o Luigi, como ele utilizou contra o Grêmio, pode ser também o Sousa, mas a tendência é que não, porque ele fisicamente ainda não está 100%, já que estava de férias antes de chegar ao Palmeiras, e uma pequena, menor possibilidade do Alan. É exatamente isso, Aline. Tem um terceiro elemento nessa história, Sim. que é o Alan, que joga melhor pelo lado direito. Né? Foi assim que ele rendeu, e rendeu muito na Copa do Mundo de clubes, né? Principalmente guarnecendo ali o Estevão, que evidentemente já deixou o Palmeiras para jogar no Chelsea da Inglaterra. De repente ele surpreende e coloca o Alan ali pelo lado esquerdo. Né? Você citou o caso do Luigi, que é um centroavante que na partida contra o Grêmio jogou adaptado pelo lado esquerdo. Não é essa dele, definitivamente. Ele não tem velocidade, não tem drible para fazer essa função. O que ele pode fazer ali, entrando com o Luigi, é centralizar o jogador e deixar o corredor aberto para as ultrapassagens do Piquerez. Esse sim, um jogador que apoia muito, né, Aline? Sim, então, cruza demais, né? E chega muito bem também. Chega muito bem, é um jogador que tem um bom chute de fora da área também. Então, assim, se o Luigi jogar, o que a gente vai ver é, quando o Palmeiras atacar, o Luigi saindo do lado esquerdo, entrando em diagonal na área para fazer uma dupla ali com o Vitor Roque, de repente, o Piquerez ultrapassando pelo lado esquerdo. Aí faria sentido. Se jogar o Sousa, aí não. O Piquerez fica um pouquinho mais. O Sousa que também tem essa característica de partir para dentro, mas é um jogador de mano a mano, né? Que vai para cima bastante do lateral direito adversário, que deve ser o Mateuzinho, né? E do lado do Corinthians, pela primeira vez o técnico Dorival Júnior terá à disposição o trio GYM. GYM, Garro, Yuri Alberto e Memphis. Eles não jogam juntos desde março, 27 de março, justamente na final do Paulistão contra a equipe do Palmeiras. E aí a tendência do técnico Dorival Júnior, com os três no time titular, um meio de campo um pouco mais reforçado e no sistema defensivo ele deve optar pelo André Ramalho e pelo Gustavo Henrique. Seria a sua dupla ideal neste momento? Seria, sim, mas o zagueiro melhor do Corinthians é sempre aquele que está no banco de reservas, né? Torcedor do Corinthians mesmo fala isso, né? Porque a hora joga Kaká, que vai muito mal, né? Ele é uma no cravo, outra na ferradura, faz um gol e comete uma falha, por exemplo, bizonha, né, no sistema defensivo. Acho que a zaga mais segura neste momento é composta por André Ramalho pelo lado direito e Gustavo Henrique pelo lado esquerdo, até porque o Gustavo Henrique tem uma bola alta muito forte, ofensivamente, né? Sim. Ele quase marcou um gol contra o Cruzeiro. O Villalba salvou em cima da linha naquele jogo da semana passada pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, há justificativas para a provável escalação do Gustavo Henrique. O que a gente não entende muito bem, e aí não é culpa do Dorival não, tá? Que não faz um trabalho bom no Corinthians, mas é o desempenho do Angelelli, né? Jogador que chegou do Getafe da Espanha para resolver o problema ali na lateral esquerda, e quem joga é o Bidu. Foi bem o Angelelli quando ele chega na reta final do Campeonato Paulista, naquela fase de mata-mata, depois perde desempenho, e aí tem opção do treinador também, né? O Matheus Bidu. É que tem muito jogador, às vezes, né, Bernardo, que ele precisa da sequência para ele se estabilizar. E aí acaba ficando um pouco mais difícil não ter a sequência. Exatamente. Como o Angelelli não está jogando nada, então ele acaba não tendo essa sequência. Inclusive, ele teve a oportunidade no jogo contra o Botafogo, no fim de semana, e ali o Dorival, inclusive, colocou uma dupla de laterais no segundo tempo, né? O Angelelli mais recuado e Matheus Bidu mais à frente, jogaram os dois juntos na segunda etapa, né? O Bidu entrou no meio ali do segundo tempo. É uma possibilidade para esse jogo, se bem que eu acho que o Dorival vai colocar um Corinthians mais ofensivo nessa partida. E claro que a BandBet está com você nesse grande clássico, não só do futebol paulistano, mas também do futebol nacional, né, Aline? Sim, com certeza. É o jogo mais importante desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Então aponte sua câmera para o QR Code que está na tela e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E aí eu coloco na tela para você agora as melhores oportunidades do mercado para esse jogo. Você já está na capa do site, então é só clicar aqui no botão
Copa do Brasil. A bola rola às 9h30 da noite na zona leste da cidade de São Paulo. E aí, Aline, o Corinthians está com uma odd, que eu vou falar para você. É espetacular. 3,15. Ó. 3,15 para o Corinthians ganhar o jogo. Boa. O Corinthians está jogando em casa e a gente já falou sobre isso numa edição anterior do Band Placar. Da questão da torcida. Questão da torcida única no estado de São Paulo, né? Clássico só vai ter a torcida do Corinthians hoje, porque o mando é corintiano. Então isso faz muita diferença no futebol de São Paulo, né? Mas o Corinthians ganhou lá, hein? No Paulistão, lá no Allianz. Primeiro jogo, 1-0. Gol do Yuri Alberto, inclusive. Exatamente. Uma falha do Mikael ali e tal, e do Richard Rios também, né? Então, assim, eu iria nesse Corinthians aqui. E você? Tá bom. Vamos nessa. Vamos nessa? Tá vendo? É muito fácil você fazer a sua fezinha no site da BandBet. Como é Copa do Brasil a todo vapor aqui no Band Placar com oferecimento BandBet, a gente fala também sobre outra equipe que vinha em destaque no Campeonato Brasileiro, mas agora, não sei se a carruagem virou abóbora, mas o desempenho do Cruzeiro caiu, né, Aline? Agora tem Cruzeiro contra o CRB no Mineirão, 7h30 da noite, pouquinho antes do derby, né, do clássico. Só que o Cruzeiro tem sofrido com a questão do desgaste dos jogadores, né? O técnico Léo Jardim tem encontrado algumas dificuldades, ele não vai poder utilizar o William, então o Fagner deve jogar, o William não treinou nos últimos 2 dias, o Christian não treinou na segunda, mas treinou ontem. Então vem administrando essa sequência difícil do Cruzeiro. Eu achei que o Cruzeiro ia fazer um estrago nessa janela de contratações. É bem verdade que tem mais de um mês para esse espaço ser fechado, fecha no dia 2 de setembro. Até lá as equipes do futebol brasileiro podem contratar. É um time que tem muito dinheiro, né? Tem um dono, que é o Pedro Lourenço, Pedrinho BH, né? Que é dono de uma grande rede de supermercados em Minas Gerais, e eu achei que o Cruzeiro fosse para ser, porque o elenco é curto. Fez contratações, na minha opinião, erradas para o início da temporada, quando o Alexandre Matos ainda estava no departamento de futebol do Cruzeiro, gastou muito dinheiro para trazer Gabigol, que é reserva, Dudu, que já foi embora, né? Inclusive pediu a cabeça do Leonardo Jardim. E aí o Pedrinho BH teve bom senso e falou, não, o Léo Jardim é mais importante do que o Dudu, e o Dudu ficou sem espaço. Acho que o grande destaque desse time do Cruzeiro é o centroavante Caio Jorge. Né? Com certeza. Tá voando no Campeonato Brasileiro, seguindo este caminho, estará na Seleção Brasileira certamente em setembro. É um jogador revelado pelo Santos, que foi para Juventus, né, um time gigante do futebol mundial, claro. Não deu certo, foi emprestado ali para equipes menores do futebol italiano e reencontra o seu espaço no time do Cruzeiro, e aí, eventualmente, né, o titular é o Matheus Pereira, né, jogando atrás dele, mas eventualmente o Gabigol joga naquela posição também, mais recuado em relação à posição do centroavante. CRB, treinado pelo bom Eduardo Barroca, vem de um resultado muito auspicioso, né, uma vitória sobre o Novo Horizontino pelo Campeonato Brasileiro da Série B, e tem como grande destaque Matheus Albino, goleiro, que parou o Neymar na fase anterior da Copa do Brasil, quando o Santos foi eliminado no Rei Pelé, em Maceió. E claro que a BandBet está contigo nessa, com as melhores oportunidades do mercado para você. Então o que você vai fazer é, aponte sua câmera para o QR Code que está aqui na tela, em cima de mim, tá? E você vai acessar a capa do site da BandBet. E aí a gente coloca na tela para você as melhores oportunidades do mercado, já na capa do site. Vamos botar aí na tela, então, as melhores oportunidades do mercado para você, né? Sempre lembrando que você pode acessar também pelo browser de sua preferência, digitando o endereço bandbet.bet.br. E temos aqui, Aline, o jogo entre Cruzeiro e CRB. Aqui não tem muito o que falar, né? Todos os jogos, aliás, né? Todos os jogos. Tá? O Cruzeiro tá pagando 1,23, é favorito. Deixa eu ver aqui se tem um boost desse jogo, porque aí, de repente, vale a pena. Tem uma combinada aqui, tá? Com o Cruzeiro vencendo o primeiro tempo, vencendo o jogo e menos de 2,5 gols na partida. Tá? Ou seja, 2-0. Sim. Tá? Essa combinadinha que eu e a Aline sugerimos para você tá pagando 3,25 contra 2,82 na média do mercado. Então, assim, acho que é mais legal ir nessa combinada, nesse BandBet Multiplica, com um boost de odds para você, do que ir na aposta simples. Acho que a sua chance de ganhar é muito maior por aqui. O que você sempre fala por aí, Aline? Jogue com responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Até a próxima!